Lucas 19. Quero trazer uma rápida palavra aqui para o seu coração. A partir do... Vamos ler aqui a partir do verso de número 9, que vai dizer o seguinte. Lucas 19, a partir do verso de número 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Tome seu assento, fique à vontade. Hoje foi falado muito sobre misericórdia, né? O irmão João trouxe alguns versículos ali, né, que eu achei bastante interessante. Fala da misericórdia de Deus, né? E o culto está praticamente voltado para isso. Então, essa passagem aqui, ela é uma passagem muito conhecida. Eu já preguei sobre a história de Zaqueu, mas esses dias para trás eu estava dando uma meditada na palavra e o Senhor tocou meu coração. Então eu tenho certeza que hoje Deus tem algo novo. E eu quero falar com os irmãos essa noite a respeito de arrependimento. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele tinha acabado de entrar em Jericó e ele tinha curado o cego Bartimeu. Então Jesus ele já vinha ali de uma trajetória, já realizando milagres, realizando cura. Então ele já estava no auge ali do seu ministério. Então era notório quando Jesus chegava em determinado local, uma multidão cercar Jesus de todos os lados. E a Bíblia vai narrar a história de Zaqueu. E Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era um publicano. Os publicanos, no caso, eram uma classe mais detestada daquele tempo. Por quê? Porque eles eram judeus, só que judeus a serviço de Roma. Zaqueu ele era mais odiado ainda porque ele cobrava imposto a mais do que era para ser cobrado. Não era porque ele cobrava, esse era o trabalho dele, porém ele extorquia. Ele cobrava um imposto a mais do que era para ser cobrado. Só para que os irmãos entendam mais ou menos como é que era o trabalho de Zaqueu. Zaqueu ele entrava em um determinado estabelecimento, um comércio. Chegava nesse comércio, ele encontrava um item como esse daqui. E aí ele perguntava: quanto é que está custando esse item? O dono do comércio falava: esse item aí ele custa R$100, trazendo para os dias de hoje. Esse item ele custa R$100. Aí Zaqueu falava assim: não, esse item a partir de hoje ele vai custar R$300. Porque assim ele conseguia tirar muito imposto em cima daquilo ali. Só que chegava um tempo que o comerciante ele não conseguia pagar mais o imposto, porque era muito alto. E aí o que os publicanos faziam? Eles emprestavam dinheiro a juros altíssimos. E aqueles comerciantes pegavam esse empréstimo, mas não conseguia pagar, porque o valor era muito alto. E aí eles não tinham outra escolha a não ser entregar o comércio para os publicanos. Então esse era o trabalho de Zaqueu. A Bíblia vai dizer que Zaqueu ele era detestado. E a Bíblia vai dizer que ele era de pequena estatura. Só que o interessante é que aqui nessa passagem eu entendo que começou a nascer dentro do coração de Zaqueu um arrependimento. Então foi falado sobre misericórdia de Deus essa noite. Eu creio que Deus ele é misericordioso. Louvado seja Deus. O homem que se arrepende, o homem que decide no seu coração deixar os seus maus caminhos, abandonar os pecados, se arrepende da sua vida de pecado, o Senhor ele tem poder, ele é misericordioso e ele pode salvar essa vida. Eu começo a imaginar como é que era a situação de Zaqueu. Eu não sei como é que ele era em casa. Se ele tinha uma família, a Bíblia não relata isso. Se ele tinha filhos ou não, se ele tinha uma esposa, pode ser que sim. Mas pelo fato dele ser uma pessoa odiada, eu creio que Zaqueu ele vivia uma vida infeliz. Já pensou você andar na rua, ninguém falar com você, as pessoas não te cumprimentar? Os fariseus, os publicanos, eles não podiam ser vistos em praça pública, eles não podiam ser vistos dentro das sinagogas orando. Eles tinham que ficar ali isolados, só falavam com o povo quando era para cobrar um imposto. Então eu creio que Zaqueu ele vivia uma vida infeliz, ele tinha uma vida triste, porque ele era odiado, ele era detestado. Se ele tivesse alguém ali
para pedir um socorro, talvez ninguém ajudaria ele, talvez ninguém estenderia a mão para ele pelo fato dele ser essa pessoa detestada. Mas a história de Zaqueu vai mudar. A história de Zaqueu vai mudar porque um arrependimento estava crescendo dentro do seu coração. O arrependimento estava nascendo dentro do coração de Zaqueu. E um arrependimento que logo mais geraria frutos. Louvado seja Deus. E eu fiquei meditando esses dias a respeito disso, e eu falando com Deus, meu Deus, mas esse homem era triste. Esse homem com certeza vivia uma vida infeliz. Eu lembro que quando eu estudava lá no setor de chacras ali do Vale do Amanhecer, eu estudava numa escola que chamava Escola Classe Pedra Fundamental. E eu era molequinho naquela época, eu estudava lá, e na nossa sala lá, a gente tinha uma forma de castigar aqueles alunos que davam muito trabalho. E eu lembro que o castigo era o seguinte: se a pessoa estivesse dando trabalho demais, a gente dava o chá do silêncio. Todo mundo, menos a professora, que a professora ela não participava disso, mas os alunos todos se reuniam e davam um chá de silêncio naquele aluno problemático. Todo mundo não falava com ele. E eu lembro que tinha um aluno que chamava, acho que Gabriel, o nome dele, e ele dava muito trabalho. E aí a gente se reuniu e falou, vamos dar o chá de silêncio nele, vamos todo mundo parar de falar com ele, que aí ele vai mudar. E a gente foi indo e ninguém falava com ele, e ele começou a se entristecer com aquilo, até que um dia a gente viu o tanto que ele estava triste, que ele começou a chorar dentro da sala. Ele desabou de lágrima. E aí depois a gente reuniu e falou, agora ele está mudando, está melhorando, então a gente já pode voltar a conversar com ele. E para você entender o quanto que é ruim isso daí, você andar e ninguém falar com você, você conviver com pessoas e essas pessoas detestarem você. Essa era a vida de Zaqueu. Era uma tristeza muito grande. Aquele homem, creio eu, que ele andava cabisbaixo, sem perspectiva de vida, sem nada. E eu creio que quando ele ouviu falar de Jesus, eu creio que naquele momento, até porque a Bíblia fala que a fé ela não vem pelo ver, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que quando Zaqueu ele ouviu falar de Jesus, que a Bíblia vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus, ele só queria ver. Mas eu creio que naquele momento o arrependimento já estava ali, nascendo. E eu creio que ele poderia até estar pensando assim, meu Deus, mas se Jesus foi esse Deus mesmo que todo mundo está falando, se Ele é esse Deus misericordioso, se Ele é esse Deus que muda história, que muda cenário, eu preciso dEle, porque eu não aguento mais a situação que está se tornando a minha vida. Eu não quero mais essa solidão, eu preciso mudar. E eu creio que esse arrependimento estava começando a crescer dentro do coração dele. E aí a Bíblia vai dizer que ele tenta chegar por entre meio à multidão, mas eu creio que quando a multidão via que era ele, fala, Zaqueu, deixa passar não. Não deixa ele passar não, Zaqueu está querendo chegar até Jesus, não deixa não. E ele enfrentava dois problemas. Primeiro era a multidão que não deixava ele passar. Segundo, a Bíblia vai dizer que ele era de pequena estatura. Então, eram duas situações que impediam ele de chegar até Jesus. Mas quando, meus irmãos, o arrependimento verdadeiro cresce no nosso coração, não tem barreira que possa impedir a gente de chegar até Cristo. Quando o arrependimento verdadeiro ele começa a nascer de dentro da nossa alma, do nosso coração, não tem multidão, não tem barreira, a não ser que a gente queira. Mas eu creio que quando o arrependimento verdadeiro e a vontade de mudar começa a ser gerada dentro do nosso coração, não tem nada que possa ficar no nosso caminho. Eu digo isso porque Zaqueu ele poderia ter desistido. Deixa esse negócio quieto, talvez Jesus volte outra hora e eu consiga falar com ele. Mas ele não desistiu. A Bíblia vai dizer que ele sobe em uma figueira brava. E alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que a figueira brava, uns dizem que ela era uma árvore totalmente cheia de espinhos. E outros dizem, que é o que eu mais acredito que possa ser, que ela era uma árvore totalmente constituída por raízes. Cresciam-se as raízes e iam se entrelaçando até formar aquela árvore. De qualquer forma, ela era uma árvore de difícil escalada. Mas Zaqueu subiu naquela árvore. Ele conseguiu subir porque ele queria ver Jesus. E talvez a intenção dele era só ver. Mas não basta apenas ver, não basta ficar apenas em cima do muro. Se eu quero mudar de vida de verdade, se eu quero me arrepender, eu preciso
me entregar a Cristo por inteiro. Eu não posso ficar em cima de uma árvore, eu não posso ficar em cima de um muro, talvez eu vou, talvez não. Eu preciso tomar a decisão de dizer, eu preciso desse Deus, e eu vou me entregar a Ele por inteiro. Louvado seja Deus. Eu uma certa feita, conversando com um colega meu, e eu falei para ele, meu irmão, a vida que você está vivendo aí não é boa para você. Você precisa de Cristo na sua vida. Você era um rapaz que outrora orava, chegava na sua casa, você estava no quarto orando, ficava 2, 3 horas orando, e hoje você está aí distante da igreja, você precisa voltar para Cristo. E aí ele falou para mim assim, meu irmão, eu sinto que não é o momento ainda, eu estou esperando o momento certo, e muitos têm essa ideia mentirosa que o diabo coloca na cabeça deles, esse negócio de esperar o momento não dá certo, ou você decide agora, ou talvez não vai ter um outro amanhã para você. O diabo, enquanto você espera um momento, ele prepara laço, prepara bandeja, e talvez esse dia que você esteja esperando não chegue. Talvez amanhã você não esteja mais com vida, talvez hoje ainda Jesus possa voltar. Então eu falei com ele, meu irmão, enquanto você espera esse momento, o diabo vai continuar preparando o laço. Ou você muda agora, ou talvez não tenha outra chance para você. Então, Zaqueu, ele sobe naquela árvore com a intenção apenas de ver Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Mas só que a palavra vai dizer que quando Jesus avista Zaqueu, isso é interessante. Quem é que vai ficar andando olhando para cima assim? Ó? Ninguém. E quando Jesus ele chega, a Bíblia vai dizer que ele olha e vê Zaqueu. Se Zaqueu estava lá no alto, era sinal que Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. Ele sabe, Jesus ele não faz nada sem um propósito. Eu costumo dizer que tudo que o Senhor faz é sempre no momento certo, sempre na hora certa. Ele sempre tem um porquê e um para quê. Tudo que ele faz tem sempre um propósito. A Bíblia vai dizer que Jesus avista Zaqueu. O interessante é isso aqui, que quando ele olha para Zaqueu no topo daquela árvore, ele olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Louvado seja Deus. Olha o que ele falou, hoje me convém. Por que hoje? Por que não outro dia? É porque Jesus olhou para ele e viu que verdadeiramente naquele dia ele tinha se arrependido. É por isso que ele vai dizer, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus já tinha sondado o coração de Zaqueu. Ele já tinha visto que o arrependimento já estava ali dentro do coração de Zaqueu. E ele estava convidando Zaqueu, Zaqueu, você precisa descer desta árvore se você quiser se entregar a mim. Para ver você pode até subir, mas para falar vai ter que descer. Vai ter que se entregar, vai ter que se humilhar. Se você quiser esse Deus, você precisa descer. Você precisa se humilhar, se entregar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Carlos sempre fala, e eu gosto muito de lembrar, que ele fala uma frase aqui para... O lugar mais alto que você pode estar é sempre aos pés do Senhor Jesus. Esse é o maior lugar que a gente pode estar. Zaqueu entendeu aquilo ali naquele dia. Louvado seja Deus. Isso é muito interessante. Olha para você ver. Analisando isso aqui, eu parei para pensar. Falei, rapaz, verdadeiramente, naquele dia Zaqueu ele tinha se arrependido. Ele estava com uma mudança já dentro do seu coração, com a decisão de mudar. E Deus, quando Ele sonda o nosso coração e Ele vê que verdadeiramente a gente está ali com aquela decisão, Ele trabalha. Ele faz o milagre dele acontecer. Ele só precisa da nossa atitude. Ele só precisa do nosso posicionamento. Louvado seja Deus. O arrependimento, quando ele é gerado, quando ele nasce no nosso coração, quando o arrependimento ele é verdadeiro, ele gera frutos. Não tem como eu dizer que eu me arrependi, que eu sou um novo homem, que agora eu sou de Cristo, que eu pertenço a Cristo, se eu estou com as mesmas atitudes do meu passado. Não tem como eu dizer que eu me arrependi verdadeiramente se eu continuo praticando o mesmo pecado do passado. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele precisa gerar um fruto da mudança. Quem xingava não xinga mais. Quem prostituía não se prostitui mais. Quem adulterava hoje não adultera mais. Quem mentia não mente mais. Quem blasfemava não blasfema mais.
O arrependimento verdadeiro, ele gera frutos. Ele tem esses frutos. A mudança tem que acontecer. Louvado seja Deus. E ali eles partem para a casa de Zaqueu. Só que aí chegando lá, a Bíblia vai dizer que muitos murmuravam. Muitos olhavam e falavam: mas como é que pode? Jesus vai se hospedar na casa desse homem pecador, que outrora estava ali cobrando um imposto a mais do que era para ser cobrado, estava extorquindo. E diz a palavra que quando Zaqueu ele ouve aquilo ali, ele se levanta, porque o arrependimento no coração dele era verdadeiro, já estava gerando frutos. Ele se levanta e ele vai dizer assim: Senhor, tudo que eu tenho eu dou metade aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O camarada tinha se arrependido e o arrependimento dele já estava gerando frutos. Ele já estava se arrependendo de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele falou: Senhor, eu quero mudar. Eu não quero mais ser o mesmo homem. Então tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres metade. E se eu roubei alguém eu vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. E aí depois que Zaqueu fala isso, Jesus vai olhar e vai dizer aqui, como a gente leu: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso aqui é para calar a boca de muitos que dizem que Deus só vê pelos escolhidos. Ah, não adianta, aquele pecador ali não tem salvação, não tem, não. Jesus está dizendo aqui: eu vim pelos perdidos, eu vim por aqueles que estão precisando de mim, eu vim por aqueles que estão desacreditados, porque essa é a missão de Jesus. Não estou dizendo que ele não se preocupa com a gente, mas a palavra vai dizer que haverá mais alegria no céu pela vida de um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de perdão, que não precisam se arrepender. Então para Jesus o mais importante é a vida que está perdida. Haverá mais alegria no céu. Então tem muitos que estão dizendo aí que não, a salvação é só para os eleitos. Não, irmão Carlos? É, a doutrina dos calvinistas. Não, Jesus não ama todos não. Só vai subir os eleitos. Interessante é que os eleitos, mesmo estando pecando, vai subir, né? O grupo deles lá que eles colocam, os eleitos escolhidos vão subir, agora os outros não. Então essa é uma doutrina demoníaca, meus irmãos. Jesus ele veio por todos. Ele veio também buscar aqueles que se haviam perdidos. Jesus, a salvação é para todos. É certo que nem todos serão salvos, mas aqueles que permanecerem firmes até o final, estes serão salvos. Então tem gente que hoje em dia fala: não vou me arrepender mais não, porque não tem jeito mais para mim. Não tem jeito mais. Aí o fulano diz que para mim é cadê, é caixão, não vai ter mais solução para a minha vida. E Jesus ele está dizendo aqui, ele veio por aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desacreditados. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu ele teve uma oportunidade de mudar de vida. Ele agarrou essa oportunidade e ele foi salvo. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Então ele foi salvo, ele alcançou a salvação da vida dele. Então, meus irmãos, não desista. Vocês que estão aqui hoje, os varões, você que nos acompanha através do canal, talvez disseram para você que não tem mais jeito, talvez falaram que você não tem mais solução para você, a sua vida, o seu destino é o inferno. Não, Jesus ele veio buscar aqueles que estão perdidos, mas o que ele quer é comprometimento. Ele precisa que você se enraize, ele precisa que você se mantenha firme. Não é simplesmente me arrependi, aceitei Jesus, mas continua fazendo as mesmas coisas. Não, a palavra vai dizer que aqueles porém que se decidirem por Cristo, novas criaturas serão. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. É a vida nova que Deus tem para mim e para a tua vida. Quando nós nos decidimos por Cristo: Senhor, eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você está declarando para Deus que você quer Ele na sua vida. Então você precisa servir a esse Deus de coração. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Louvado seja Deus.
Interessante que na Bíblia relata a história de Nicodemos com Jesus ali. E Jesus vai dizer para Nicodemos que aqueles que querem ver o reino de Deus precisam nascer de novo. O novo nascimento. Nicodemos não entendeu no início. Jesus vai reforçar para ele: olha, Nicodemos, porque ele achava que Jesus estava falando a respeito da carne. Quando Jesus falou para ele que precisa nascer de novo, ele achou: mas pode o homem velho voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus vai dizer para ele: em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando sobre o nascimento espiritual. O novo nascimento, quando a gente morre para o mundo e nasce para Cristo. O novo nascimento que precisa acontecer na nossa vida. Não tem como, meus irmãos, a gente chegar até o céu se a gente não nascer de novo. Não tem como a gente chegar até o reino de Deus se a gente não matar a nossa velha natureza e nascer para Cristo novamente. Louvado seja Deus. Nova criatura serão. Eis que tudo que era velho ficou para trás. Agora é vida nova. Esse é o novo nascimento. O interessante era que Nicodemos era mestre em Israel, mas ele não entendia aquilo que Jesus estava falando. Louvado seja Deus. Porque não é por conhecimento, meus irmãos, mas é por ações, é por modo de vida. Porque eu posso ler, já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não adianta eu ter o conhecimento e não praticar. Não adianta eu ter o conhecimento da palavra e não viver uma vida que agrade a Deus. Não adianta. Tem pessoas que elas têm a sabedoria muito grande, que elas lêem, não precisa nem ler, que para você elas recitam a Bíblia inteira, porém não pratica. Eu conversando com um rapaz lá no meu serviço, fui acompanhar um serviço, ele é da Santiago, e aí eu conversando com ele, toquei no assunto da palavra. E aí aquele homem começou a citar versículos bíblicos, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e falando. E ele citava e falava onde que estava escrito. Aí ele olhou para mim e falou assim: meu irmão, eu sou uma enciclopédia humana. Aí eu falei: amém, meu irmão. Aí ele falou assim: só que eu não gosto de congregar. Eu não congrego. Aí eu pensei comigo assim: mas o que adianta eu conhecer de Gênesis e Apocalipse, ser uma enciclopédia humana, mas de fato eu não estou praticando aquilo que a palavra de Deus me manda praticar? A Bíblia diz que nós precisamos congregar. Precisamos. Não adianta, meus irmãos, ter a sabedoria e não fazer conforme a palavra de Deus nos manda. Então, se nós queremos verdadeiramente se arrepender, se hoje nós nos consideramos servo de Deus e dizemos assim: hoje eu sou um homem de Deus, então o arrependimento que outrora nasceu no meu coração, ele precisa estar gerando frutos. Eu preciso mostrar com ações, com o modo que eu estou vivendo a minha vida, que Cristo verdadeiramente habita em mim. Então que essa palavra ela possa entrar no nosso coração e que você possa meditar nisso. Nós precisamos nos arrepender de verdade. Precisamos viver a palavra de Deus, a vida com Deus de verdade. O arrependimento, mesmo arrependimento que foi gerado no coração de Zaqueu, o arrependimento verdadeiro, que a recompensa dele foi a salvação da casa dele. Louvado seja Deus. Então que a gente possa, como diz o nosso copastor Edivaldo, que a gente possa estar pensando nisso. Ele sempre diz essa frase e eu guardo para mim. Que a gente possa estar meditando nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? E que a gente possa viver a vida que agrade ao Senhor. Ah, meu irmão, mas eu me arrependi muito tempo atrás, mas será que eu estou vivendo? Você tem que fazer uma autoanálise de si mesmo. Será que você está vivendo a vida que agrada ao Senhor? Eu costumo dizer que todos os dias a gente precisa se arrepender também. Tem gente que, eu já ouvi alguém falar isso para mim, não lembro se foi
minha esposa que falou, alguém chegou para mim e falou que a gente não tinha que ficar pedindo perdão todos os dias, não. Eu falei, mas se a gente é falho todos os dias, a gente peca às vezes sem perceber. Então a gente tem que se arrepender sim, peça perdão a Deus todos os dias. Senhor, não sei se eu falei contigo, não sei se eu cometi algum pecado hoje, alguma coisa que eu falei, que eu vi, que eu ouvi, que eu pensei, que tenha te desagradado. Então eu me arrependo disso, eu me arrependo de coração, me perdoe porque eu errei. E o Senhor, Ele vai te perdoar, porque a misericórdia dEle é grande, Ele é rico em misericórdia. Amém? Então receba essa palavra nessa noite, que as palmas possam glorificar o Senhor.